Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. Irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos em alguns lugares desse mundo, muitos cristãos estão experimentando hoje o que Estevão experimentou na sua vida. Muitos lugares que as pessoas foram batizadas, têm identidade de cristão, porque aqui no nosso país, no Brasil, aqui na América, nós somos ainda a maioria de cristãos. Então nós temos muitos ainda que são tanto católicos como outros evangélicos, protestantes, pentecostais, mas ainda é cristão. Em outros lugares, a minoria é cristão. A maioria, às vezes, são muçulmanos, às vezes 90%, 95%, 97%, 3% é católico. Cristão católico. Porque em todo mundo, em todos os lugares, a Igreja Católica existe. Então nós estamos em mais de 188 países. Existe o cristianismo, dos quais todos são católicos. Então, no meio dos muçulmanos, existe muitos cristãos católicos, que é a minoria. E ali eles são, muitas vezes, humilhados por causa da sua fé. E eles têm que viver. E às vezes é cuspido, às vezes não é aceito no seu trabalho. Então eles vivem uma miséria mesmo por causa de Cristo. Sofrem perseguições. E quando tem alguma coisa, os primeiros a morrer são eles. Nós vimos agora, muitas vezes, nos noticiários, aqueles cristãos sendo decapitados nas praias, tudo por causa de Jesus, para provar o seu amor e não renunciar a Jesus. Eles preferiram a morte. Então, nós vivemos aqui no nosso país ainda a graça de não ter uma perseguição tão assoberbada como a gente imagina, Resistir às tentações de uma perseguição que está falando Jesus, é mostrando que, às vezes, até mesmo lá, o menino, que a mãe era cristã, e ele entrou para ser muçulmano, lá no Estado Islâmico, que é os radicais. Ele foi lá, pegou a mãe e levou para ser decapitada. Então, o que está acontecendo? O que está falando aqui, que às vezes os filhos matarão os seus pais por ser cristão. Não estamos falando por causa de droga, porque às vezes tem acontecido filhos matar o pai por causa de droga, por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de bens, por ignorância também. Às vezes acontece que o filho agride o pai ou a mãe por ignorância,
por falta de respeito, né? Essa é outra coisa. Jesus está falando dessa agressão por causa dele. E acontece hoje no nosso mundo, agora, ó. No ano 2017. Não estamos falando de 10 anos atrás, um ano atrás. Não, estamos falando do ano 2017, que ainda não terminou. Aconteceu esses fatos. Estão acontecendo que jovens que entram para esse tipo de radicalismo levam seus pais, levam seus irmãos para morrer. Vão lá e denunciam. Ali tem uma pessoa que é cristã e eles vão lá e matam aquela pessoa. Então o próprio pai pega o filho e leva para morrer porque ele é cristão. Ou a própria mãe assim vive o nosso mundo, né? Eu estava andando num outro país, fazendo uma peregrinação com o povo, e a menina que estava conosco, ela era muçulmana, que a guia nossa era muçulmana. Só que ela deixou de ser, ela não estava mais frequentando. Então, para a gente ver como que é difícil. E aí ela colocava calça comprida, como as mulheres nossas colocam, camiseta. Então, as muçulmanas que passavam perto dela, cuspia nela. Por quê? Porque achavam que agora ela era cristã. Então, passavam e cuspiam. E ela limpava o cuspe. Por quê? Ela falou, não adianta eu brigar. Se eu brigar, eu vou mostrar minha ignorância. Vou mostrar minha estupidez, minha burrice. E ela dizia, quando eu chego em casa, meu pai não conversa comigo. Porque para ele eu sou uma humilhação. Porque eu não sou muçulmana. A minha mãe conversa comigo quando meu pai não está perto. Quando meu pai está perto, nem minha mãe conversa comigo. Nem meus irmãos. Então, para ser cristão nesse lugar, ou viver, a pessoa se sujeita a todas estas humilhações. É isso que hoje está mostrando a leitura, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem docilidade, ela resiste às provocações, né? Às tentações, porque as pessoas vão humilhar, vão fazer algo que deixa aquela pessoa para baixo, né? Imagina você morar num país que todos os dias você vai sujeitar a essa humilhação. Às vezes nós brigamos, discutimos um com o outro por causa de orgulho, por causa de soberba, por causa de autossuficiência. Nós ficamos bravos, xingamos, ofendemos um outro por ignorância. Porque está faltando Deus no nosso coração, né? A gente briga às vezes não é por perseguição. A gente briga muito mais por ignorância. Falta de respeito, né? Às vezes você vê um filho bater boca com a mãe por uma falta de respeito terrível, né? Ou a mãe também às vezes falta um pouco de pudor nas palavras, né? Porque tem mãe também que não tem controle na língua, né? Vem de conversar, xinga, né? Fala palavrão, ofende, aí vira briga mesmo, né? Também tem pai que às vezes que é assim, né? Não tem controle na língua, né? Aí vai provocar e aí vira briga, porque falta respeito, né? Nós não estamos falando, Deus não está falando dessas brigas aqui. Jesus não está falando dessas brigas. Essa briga não está no contexto aqui, de perseguição, por causa do cristianismo, por causa de Jesus. A pessoa é perseguida sendo boa mesmo, sendo educada, carinhosa, que respeita, mas o outro não concorda, porque Estevão, ele estava ali. Ele não estava fazendo mal a ninguém, não bateu em ninguém, não provocou ninguém, não xingou ninguém, não ofendeu ninguém, não falou mal de ninguém, né? Porque às vezes a gente fala mal, o outro pode até tirar uma satisfação com a gente, né? Ou a gente xinga alguém, o outro pode até revidar por causa, né, do temperamento descontrolado. Nós não estamos falando disso. Estevão estava proclamando a palavra de Deus, anunciando o amor de Deus, a salvação, convidando as pessoas para viver uma experiência com Jesus. Ser um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa dócil, mansa, prudente, carinhosa, que respeita, né? Que vive bem a sua vida. Ele não estava ali provocando situações de sofrimento para ninguém. Pelo contrário, querendo tirar as pessoas do sofrimento
e dá para elas um alento, uma vida nova. Mas quando a pessoa está na ignorância, está numa vida difícil, ela nem gosta de escutar às vezes, nem quer ouvir, né? Quer continuar às vezes na ignorância. E aquelas pessoas tamparam os ouvidos, e rangeram os dentes e apedrejaram Estevão, do qual estava lá uma pessoa conhecidíssima, né? Saulo, São Paulo hoje, né? Depois, né? Paulo de Tarso. Então, ele estava lá e ele viu as pessoas fazer aquilo. E algumas pessoas vão dizer que isso tornou para ele um espinho na carne dele. Sempre que ele estava pregando, que ele anunciava, que ele sofria, ele lembrava daquela morte de Estevão que estava aos pés dele. Se ele falasse para as pessoas, não mate, as pessoas não matavam. Era uma época que o Império Romano estava governando aquela região, mas estava sem governador. Então, era proibido apedrejar para o Império Romano. Mas, na lei judaica, permitia apedrejar. Então, como estava sem governador, o povo aproveitou e pedra no Estevão, né? Então, a gente usa de toda a maldade, né? Às vezes a gente não joga pedra nos outros assim, mais pedra, né? Mas tem uma pedra maldita que é a nossa língua, né? Que é pior do que pedra, né? Às vezes a nossa língua é pior do que uma pedra, que acaba com a vida do outro falando, né? Xingando, falando mal, né? Ofendendo, né? Diminuindo a pessoa, né? Tem uma pedra aqui perigosíssima, a nossa língua, né? Essa é terrível, é mais do que pedra, né? É mais que um chicote. Às vezes tem palavras que saem da nossa boca que nunca mais saem do coração do outro, não é assim? Que entra lá na alma, entra lá e fica guardada dentro da alma da pessoa. Por quê? É um chicote violento a nossa língua, né? A nossa boca é um perigo, porque ou a gente está abençoando as pessoas, falando bem, louvando, agradecendo, mas também a nossa boca pode ser perigosa, porque pode matar os outros, destruir, né? Tiago escreve que debaixo da nossa língua tem um veneno mortífero, que somente a graça de Deus, o Espírito Santo, que pode santificar a nossa boca. Se a gente não coloca a nossa boca em Deus, ela torna uma pedra destruidora, né? De muitas almas e de muitas pessoas. Por isso aquelas pessoas tamparam os ouvidos e foram matar aquele homem. Então quando você vê brigando, xingando, nervoso, sabe que a sua boca não está sendo usada por Deus, não. E que as pedras que estão saindo da sua boca podem voltar contra você mesmo, te fazer mal. Pode virar morte, né? Uma palavra pode virar morte. E a gente tem que ter um cuidado terrível com a nossa boca, porque ela abençoa ou amaldiçoa. Então hoje Deus está nos pedindo essa graça, que nesse dia de hoje, sermos cristãos nesse mundo, é levarmos a boa nova, é anunciar a salvação, porque nasceu para nós o Salvador. É dele que nós alimentamos e nós queremos ter uma vida como a de Jesus, levando a todos a viver a riqueza da nossa vida em Deus, de sermos filhos de Deus, amados de Deus e amadas de Deus. Fecha teus olhos por um instantezinho, vamos pedir essa graça hoje, pedindo assim como Estevão resistiu às tentações da morte, do sofrimento, e que ele dizia, Senhor, perdoa essas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo, não. São ignorantes. Quando alguém tiver te ofender, você vai também dizer, Senhor, perdoa essa pessoa. Eu quero te perdoar por todas as palavras que são da sua boca, por todas as ofensas que você está me fazendo, por todo o mal que você está me fazendo. Eu quero te perdoar. Quero que Deus te dê a graça, que você seja abençoado, que você seja um homem novo, seja uma mulher nova. Olha, mãe, é a sua boca que está falando mal. Eu quero que Deus abençoe a sua boca. Meu pai, sua boca está amaldiçoando, abençoa a sua boca. Meu filho, a sua boca está me ofendendo, que Deus te abençoe. Minha filha, essas palavras não tem que sair da sua boca, que Deus te abençoe, né? Quando a gente começa a abençoar, tudo se transfigura no nosso bem. Só a bênção de Deus muda todas as coisas. Foi o que Estevão fez hoje. Eu quero pedir que Deus nos dê essa graça, que enche o nosso coração da bênção dEle, com a graça dEle, com as palavras dEle, com o sentimento dEle, com o amor dEle, para que também a gente saiba usá-lo
a cada pessoa que Deus vai colocar perto de nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.